Meu irmão, minha irmã, paz e bem, é bom estarmos juntos na reflexão da palavra de Deus, na escuta e reflexão da palavra de Deus. Hoje, 29 de junho, é dia de São Pedro e São Paulo, por isso também é o dia do Papa, é o dia do pescador, dia do escritor paulista, dia da telefonista. E com todas essas motivações, essas datas comemorativas, nós também queremos colocar na intenção das suas orações os doentes da nossa comunidade, louvar e agradecer a Deus por todos os recuperados da Covid-19, os que deram positivos, mas estão se recuperando e recuperados, e é nestes que nós vamos concentrar a nossa alegria e a nossa fé. Vamos escutar o evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 8, os versículos do 18 ao 22, que diz: Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caríssimas irmãs e irmãos, olha a frase que deve ecoar no nosso coração no dia de hoje, a partir da escuta deste evangelho. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. A entrega dita nesta frase de todo aquele que quer ser discípulo. Mas, neste evangelho, nos são propostos dois modelos, duas disposições no caminho de Jesus. São dois discípulos ou dois pretensos discípulos de Jesus que, cativados pela palavra dele, a palavra de Jesus, querem acompanhar o Mestre, querem imitar seu modo de ser e de viver, dedicar-se como ele à propagação do reino de Deus entre os povos. O primeiro pretende demonstrar uma disposição única que se depreende de suas próprias palavras. Ele diz: Seguirei aonde quer que fores. Sua expressão é perfeita, sem enfraquecimento, sem escusa, sem timidez. Atitude nobre e generosa. O que motivou a tomar esta atitude? Antes de mais nada, o chamado intenso do Senhor, talvez explicado com aquela palavra: segue-me. Também nós escutamos um dia este mesmo chamado do Senhor. Foi Deus quem nos escolheu para este modo concreto de ser e de viver, de conformidade com a vida do Senhor Jesus. A iniciativa, quem tomou foi Deus, ainda que nós não o tenhamos notado. Mas agora estamos iluminados pela luz da fé. Sabemos que assim foi e devemos prostrar-nos diante da infinita bondade de nosso Deus, que nos escolheu e nos preparou para tornarmos efetivo o seu reino no mundo. E nós respondemos da mesma maneira como fez aquele discípulo, aquele escriba: seguirei para onde quer que fores. E vamos seguindo com maior ou menor fidelidade, mas continuamos seguindo. É assim que nós agimos? Continuamos seguindo ao Senhor nesta fidelidade, a fim de conseguir um seguimento mais fiel. Nós vamos a cada dia seguindo, rompendo as infidelidades, as nossas limitações, mas com o desejo de chegar à finalidade, que é a fidelidade total a Ele. É o que nós devemos nos perguntar. Como está o nosso seguimento, a nossa resposta a Jesus? O escriba demonstra algo. Talvez ele tenha deixado levar somente pelo entusiasmo, mas não pensou suficientemente nas condições duras que o seguimento do Senhor exige. O Senhor as manifesta
e as expõe com o exemplo dos animais, as raposas e os pássaros, que apesar de serem tão nômades, encontram seus lugares de repouso e descanso. Porém, o seguidor de Cristo, da mesma forma que o mestre, sabe que não tem onde reclinar-se, isto é, não deverá ter momento de repouso, não deverá dar a si próprio repouso, pois esta é a sua missão como apóstolo: ir e vir a todas as partes, levando a boa nova da salvação. Nós precisamos exercitar a cada dia este anúncio do Senhor, do seguimento. Seguirei aonde quer que fores. O segundo discípulo, do qual nos fala este evangelho, também quer seguir o Mestre, mas ele demonstra que quer seguir, mas ainda recebe explicitamente o chamado claro, exigente, taxativo de Jesus. Quer seguir, quer colocar condições, mas Jesus faz o seu convite direto: segue-me. Nosso chamado não foi seguramente menos claro nem menos exigente. Por quê? O Senhor é que nos chamou e nos deu uma missão a cumprir. Porque se nos chamou, com certeza, nos chamou para alguma coisa. A condição que o discípulo expõe ao mestre, como condição prévia para seu seguimento, parece à primeira vista totalmente genuína: enterrar seu pai. Quando resolvi seguir o Senhor, eu, você, cada um de nós, talvez tenhamos sido mais generosos que esse discípulo. Não impusemos condições. Mas agora, continuamos com a mesma disposição, com a mesma generosidade? Não estaremos pensando em algumas concessões que nós mesmos fazemos e permitimos a nós mesmos, nos permitimos, porque somos seguidores de Jesus? Ainda que essas concessões sejam ou pareçam ser tão legítimas em si como enterrar o próprio Pai que esse pretenso discípulo colocou. Diante da missão de sermos discípulos do reino de Deus, de inaugurarmos este reino de Deus, tudo mais é como se fosse morte e destituído de valor. Daí que aqueles que estão vivendo neste mundo, despreocupando-se com o reino de Deus e absorvidos pela matéria, é como se estivessem mortos. Não nos fixemos, portanto, na forte expressão do Senhor, mas em seu significado. Os direitos de Deus sobre nós e sobre nossa vida são superiores aos outros direitos, inclusive aos nossos próprios pais sobre nós mesmos, porque Deus está sobre todas as coisas. É preciso que, confiando nele, percebendo a importância daquele chamado, naquela situação, nós também nos vejamos naquele apóstolo em diálogo com Jesus. Ele, algo que nos toca profundamente, que é simplesmente enterrar o Pai. A única resposta de Jesus vai ser: segue-me, para mostrar a importância que tem o seguimento, o discipulado. E como o Senhor está superior na nossa vida. Às vezes, nós até dizemos que amamos, rezamos, nós até temos situações de intimidade com o Senhor. Mas existem tantas outras coisas que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. As nossas ideologias, as nossas escolhas políticas, as nossas paixões humanas, tanto que a gente as assume mesmo elas estando totalmente contrárias à verdade do Evangelho. Até alguns não nos envergonhamos de assumir coisas que são contra o Evangelho e assim de nos dizer cristãos. Sinal de que não entendemos este convite que o Senhor nos faz. O convite que Ele nos faz do segue é para deixar de lado tudo. Ou seguimos o Senhor de maneira plena, deixando de lado todas as outras coisas, ou não fazemos parte dos seus discípulos. A escolha é clara, exigente, mas simples. E somos, você e eu, cada um de nós, que devemos tomar a decisão de a quem queremos amar. Quem está sobre todas as coisas? Se de fato é Deus na nossa vida. Se é, nós sempre vamos optar por Ele. E optando por Ele, por todos os seus ensinamentos. Que na sua vida você opte diariamente pelo Senhor. Que todas as vezes que você for fazer uma escolha, você
faça o exercício de se perguntar: isso faz parte do projeto de Deus? Isto é do querer de Deus? Agrada ao coração de Deus? Sem fazer concessões, porque Deus quer que nós sejamos totalmente dele. Agradeço você, meu irmão, minha irmã, por escutar este áudio. Eu peço que você deixe aí o seu like, o seu comentário. Tem aí o lugar de você fazer o seu comentário. Divulgue este áudio, convide as pessoas a se inscreverem em nosso canal. Nós queremos mais e mais inscritos para que tenhamos mais visualizações nesta forma de evangelizar, nesta nova forma de evangelizar. Que você nos ajude e que assim você seja um evangelizador. Que Deus abençoe, que Deus dê fé e confiança àqueles que têm familiares infectados e que nós rezemos por todos, pelos que estão infectados, pelos que estão trabalhando e pelos que estão curados. E assim tudo glorifiquemos o Senhor. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.